Olá, meus queridos, tudo bem? Pessoal dos nonos anos, professor Ronildo aqui novamente. Hoje vamos falar sobre quarta proporcional e terceira proporcional, né? Continuando ainda falando sobre retas paralelas cortadas por transversais. Muitíssimo a ver com Tales, né? Teorema de Tales, tá? Então, vamos dar sequência, né? E essa primeira construção falar sobre o que seria a quarta proporcional. Então, vamos acompanhar a apostila de vocês na página 5. Página 5. Fala assim, ó, 3 segmentos possuem medidas conhecidas, A, B e C. Se um quarto segmento de medida X que forma uma proporção com os 3 primeiros é chamado de quarta proporcional. Então, fica mais ilustrado na construção 4 que a gente vai construir, que a gente vai fazer, né? Então tem 3 medidas, né? São dadas 3 medidas, segmentos A, B e C. É para determinar a quarta proporcional, ou seja, A está para B, assim como C está para essa medida, esse X que a gente vai achar. Esse X que a gente vai achar, que é a quarta medida na sequência, que forma proporção com aquelas 3 primeiras, é chamada de quarta proporcional. A construção é bem parecida com o que a gente estava fazendo, né, há pouco. Nós vamos chegar nesse final, tá? Porém, eu coloquei essas 3 medidas foram dadas, coloquei numa folha à parte ali para a gente resolver com mais, a gente construir com mais calma. Muito bem, então temos os segmentos A, B e C. Nós vamos obter essa proporção. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo é você traçar um segmento de reta, um eixo que a gente, né, uma reta, onde nós vamos sobre ela encontrar, né, representar 2 segmentos, o A e o B. Então vou traçar aqui, ó. Bom, esse segmento tem que ser maior que A mais B, tá? Por quê? O que nós vamos fazer? Logo em seguida, nós já vamos, né, vou determinar aqui o ponto A maiúsculo, né? E nós vamos pegar o compasso, transpor as medidas de A, do segmento A, né, segmento de reta A, aqui, ó. Então, mede com o compasso, olha lá, certinho. Você vai transportar esse segmento para essa reta que você traçou, a partir do início aqui. Então aqui eu tenho o segmento Azinho transportado, né? A partir dele eu vou transportar o segundo da relação, que é o B. Vamos novamente com o compasso fazer a medida de B, transportar com o compasso, né? Olha lá, seja bem preciso. O B está aqui. A partir desse marco, você vai colocar a ponta seca nele e vai determinar aqui na frente o próximo ponto, que eu vou chamar de ponto B. Então, aqui eu vou chamar de ponto B. Aqui eu chamo de ponto C. E o nosso segmento B está aqui, ó, já transportado, né? Então, A está para B. E aí agora a gente vai fazer uma outra reta, parecido com os passos, né? Para dividir o segmento em partes iguais ou partes proporcionais, igual, né? Mesmos passos que as construções anteriores. E vamos traçar então aqui um eixo de reta, né? Uma reta. Vou pegar uma cor vermelha aqui. É aquela angulação que eu falei para vocês, que eu falava para vocês, não tão fechada, mas também não tão aberta, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a partir do ponto A e vou traçar. Pode gastar nesse traço seu aí, tá? E agora em cima, sobre esse segmento de reta, nós vamos transportar o ponto C e depois determinar X, o segmento X, que é o que nós queremos, que a quarta proporcional é o
segmento de reta X que a gente vai determinar, tá? Então, bora lá. Compasso novamente, mede, vamos transportar o segmento C aqui, né, nessa reta vermelha, ponta seca em A. Vamos determinar o C aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu vou chamar de ponto ABC, vou chamar de ponto D, e esse é o segmento, a medida de segmento C. Estou colocando o mesmo nome para a gente, né, conferir. Agora que vem a jogada, tá? Porque agora nós vamos pegar a nossa reta e nós vamos ligar o ponto B no ponto D, que seria a primeira parte, né? Porque A está para B, assim como C está para X, né? Então eu vou traçar retas paralelas aqui, a ideia vai ser essa. Traçar reta paralela aqui. Então vamos traçar de B até D, né? Tá aqui. E aí, agora vai ser a hora de nós trabalharmos com os esquadros, certo? Bom, então nós vamos fazer algo parecido, né? Como eu já falei com as construções anteriores. Você vai pegar o seu esquadro, né? Eu peguei o de 45 aqui, ó. Vou posicionar, né, a parte que forma um ângulo de 90 graus aqui, né? Vou pegar esse lado que é medido aqui, que tem as medidas, né? Que é graduado. Vou colocar aqui exatamente em cima desse segmento de reta BD, tá? Que eu já tracei no passo anterior. E aí eu vou encaixar minha régua lá embaixo, tá vendo, ó? Ali, encaixa lá embaixo. Encaixou, segura a régua. E agora a gente vai fazer aquele processo com o compasso que é com o esquadro, né? Que é você deslizar ele até aonde agora que a gente vai? A gente vai até o ponto C, só que eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Para caber, porque aqui a medida vai ficar um pouquinho maior. Então, ó, vou pegar bem na pontinha aqui do esquadro, né? Tá vendo? Encaixar lá embaixo, seguir mais um pouquinho para frente, né? Olha lá, encaixou embaixo certinho. E agora você vai deslizar sobre essa régua aqui, você mantém fixa aqui com a mão direita, né, no caso. E aí você vai deslizar até chegar no ponto C. Chegou no ponto C, olha lá, tá vendo, ó? Até chegar, passou, volta um pouquinho, chegou no ponto C. Chegou no ponto C, você vai ligar, determinar, né, esse ponto, vai ligar o ponto C e traçar o segmento de reta até haver a intersecção com a reta vermelha que a gente traçou lá embaixo. Ok? Praticamente nós já encerramos a construção, porque daí eu tenho, né, essa reta paralela a essa. Portanto, aqui eu tenho um ponto, vou deixar chamado de ponto na sequência, ponto E. E aí, o nosso segmento de reta X, que é a quarta proporcional, vai ser o segmento DI. Então, graficamente, nós né, determinamos a quarta proporcional, né, em cima de retas paralelas cortadas por transversais. E aí eu vou só destacar e chamar de X o que é, né, realmente a nossa resposta nesse exercício. Nós temos então o segmento de reta X determinado, a construção finalizada, ele é a quarta proporcional em relação a esses três segmentos dados aqui. O exercício vai pedir para vocês, talvez pedir para você determinar geometricamente, né, graficamente, e também algebricamente. Como que seria algebricamente? Algebricamente é você aplicar o teorema de Tales, que vocês aprenderam, né? E a gente, né, até estava conversando sobre isso, né, a relação entre o desenho geométrico e o capítulo de matemática. E como que seria então? O segmento de reta A em 2,5 centímetros, certo? O segmento de reta
B tem 3,6 centímetros. O segmento de reta C, você vai medir aqui, né? Você vai ver que ele tem 6 centímetros. E aí, bom, fazendo então, né, o teorema de Tales, o que eu tenho? A está para B, retas paralelas, cortadas por transversais. Posso dizer que A está para B, assim como C está para X, que é o que ele pediu lá na frente, né, gente? Ele está lá em cima, já deu para você qual que é a relação. O teorema de Tales está aqui. É só substituir. O A é 2,5, o B é 3,6, o C é 6 e o X nós vamos determinar, ok? Então vamos lá, multiplica os meios pelos extremos, vai ficar 2,5 vezes X, nesse sentido, igual a 6 vezes 3,6. Nós vamos encontrar 6 vezes 3,6 vai dar 21,6, ok? E aí agora X, então, é igual a 21,6 dividido por 2,5, que é, né, aproximadamente 8,64, o valor de 8,64. E para você conferir, né, você pega a sua régua e dá uma olhadinha no segmento de reta. É óbvio que às vezes fica uns milímetros a mais, 1 milímetro a menos, mas tem que dar, né, próximo de 8,6. Então a gente pode ver aqui, ó, olha lá, ó, meu segmento de reta do 0 até aqui, né, tá lá próximo do 8,8, tá? Isso acontece porque às vezes a hora que você vai traçar, né, a hora que você vai traçar aqui, pode ser que você marque o ponto um pouquinho além, a hora de transportar os segmentos, né? A própria medida aqui, ela às vezes tem, por exemplo, pode ser 6 centímetros, às vezes pode ser um pouquinho a mais. Isso faz toda a diferença. Quanto mais preciso você for nos seus traços, mais próximo vai ficar a sua resposta algebricamente e graficamente, tá? Eu tinha feito um outro exemplo lá que ele tinha ficado mais próximo ainda. Aqui tá dando 8,8 mais ou menos, né? Aqui deu 8,6, quer dizer, tá certo o meu desenho, tá? Está correto. Tudo bem? Vamos para a próxima agora. Vamos falar também na página 5 de terceira proporcional. Os passos para a construção são os mesmos praticamente. A diferença é que agora são conhecidas medidas de dois segmentos e um terceiro, né, tipo M e D. Um terceiro segmento de medida Y que forma uma proporção com os dois primeiros, na ordem que forem dados, é chamado de terceira proporcional. Bom, mas para eu montar uma proporção, eu preciso ter 4 segmentos, não é verdade? Então quer dizer que é chamado de terceira proporcional quando um desses segmentos aqui se repetem, tá? Ok? Então isso é importante, ó. Então, como tem 4 termos, a proporção tem que ter 4 termos, 4 medidas, os meios são iguais. Como assim os meios são iguais? Então eu tenho aqui já a construção pronta, mas a gente vai fazer esse exemplo número 5 aqui da página 5. Esse daqui seria o desenho já pronto, né? Mas, então foi dado, né, dados dois segmentos aqui. Ou seja, o segmento de medida X está o que? A está para B, assim como B está para X. Estão vendo que o B repete aqui e aqui? Quando eu escrevo assim, ó, A dividido por B igual a B dividido por X, o B nós chamamos de, os extremos é o A e o X, o B são chamados de meios. Até quando a gente tem, né, quando a gente explica essa proporção, a gente fala assim, multiplica-se os meios pelos extremos, ou seja, os meios se multiplica cruzado, que a gente fala, né? Então esses dois aqui, eles se repetem, certo? Como é que vai ser então, né? Foi dado dois segmentos, o segmento A e o segmento B, agora vai dar só dois segmentos para você, um deles você vai repetir, ok? Então vamos lá.
tá? Como que seria a construção? Aí no caso, né, nesse caso, deixa eu só diminuir o zoom, seria a terceira proporcional, né? Tá aqui, eu coloquei numa folha, né, a parte aqui pra gente poder fazer com mais calma. Então tem o segmento A, tem o segmento B. Vou primeiro traçar o meu eixo, né, minha reta aqui, onde eu vou estar a primeira transversal, certo? Onde eu vou estar transportando os segmentos A e B, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso. Transportar o primeiro segmento, o segmento A. Aí, a câmera tá dando saltinhos. Deixa eu focar ela. Aí. Então vamos lá. Aqui, o segmento A. Vamos transportar ele para aquela reta a partir do início. Seja bem preciso, tá? Tá aqui. Vou chamar esse segmento. Vou chamar esse aqui de ponto A, né? Esse ponto de ponto B. De A até B eu tenho o segmento de reta A. Vamos já transportar o segmento B, a medida B. Então vamos pegar o compasso, medir ele, né, ponta seca numa extremidade, a lapiseira, né, o grafite na outra, no meu caso aqui a caneta. Então, a partir de B, do marco anterior, eu venho e traço, fiz o transporte do segmento B, Bzinho. Esse ponto aqui, como determinou um ponto, vou chamar de ponto C, certo? Ponto, sempre letras maiúsculas, segmento de reta, letras minúsculas, tá? Nesse caso aqui, né? Tô chamando segmento de A, segmento B. Vamos traçar, né, uma reta aqui também suporte, novamente, assim como aquela primeira construção. E agora, como nós não temos outras medidas, nós não queremos a terceira proporcional em relação a esses dois, então o segmento que eu vou primeiro traçar aqui, ó, A está para B, A está para B, assim como agora é a hora do B novamente aqui. Então, meu compasso já está com a abertura de medida B, tá vendo? Ó? De medida B. Então já vou pegar, dar uma conferida só para ver se ele não deu uma fechadinha, né, ou abriu um pouquinho, e a partir de A, nessa reta vermelha, que é a suporte que nós acabamos de construir, nós vamos determinar sobre ele aqui um outro ponto, que eu vou chamar de ponto D, e aqui eu tenho, né, aqui eu tenho o B novamente. Então, ó, os meios estão se repetindo, tá vendo? Ok? E agora, nós vamos traçar, ligar o ponto D no ponto B no ponto D, aqui, dessa forma, dessa maneira, certo? E aí vamos trabalhar, essa é a reta paralela, né? A outra que a gente vai determinar que vai terminar essa construção, né? Que vai finalizar essa construção. Seja bem preciso, tá? Ali. Tem essa reta e agora é hora de trabalhar com os esquadros novamente. Bom, então agora vamos pegar nosso esquadro, né? Parte 90 graus, parte numerada eu costumo deixar aqui, que fica mais fácil para a gente traçar o segmento de reta aqui que vai ser paralelo ao ADB, né? Agora encaixou, né? Aproximou ali, viu certinho. Se deixar um pouquinho assim ou um pouquinho assim faz toda a diferença. Então, né, tenta ser o mais preciso possível em desenho geométrico, tenta ser bem preciso, tá? Então aqui, né, alinhou, agora é a hora de encaixar a régua ou outro esquadro aqui, lá, né, do outro cateto que forma esse triângulo aqui de 90 graus. Encaixou, agora é a hora da gente fazer aquele movimento com o esquadro. No caso agora a gente vai chegar, opa, ele está aproximando aqui, até, ó, até a hora que chegar no ponto B, no ponto C, nós vamos parar e vamos traçar, ok? Então olha só,
Vamos aqui. Olha lá, chegou no ponto C. Vou firmar aqui com a minha mão e vou determinar, traçar esse segmento aqui. A partir de C, chegando nesse eixo aqui, né, na reta vermelha. E aí eu praticamente finalizei o desenho, né, essa construção, para determinar geometricamente a terceira proporcional. Vou chamar isso daqui de ponto E. E aí o nosso X, a nossa terceira proporcional, né, aqui. Vou grifar, né? Seria esse segmento aqui de D até I. Ok? Vou chamar isso daqui de X, que é o valor que ele pediu, né? Então tá aí a construção. Se você quiser verificar, você pode medir. A está para B, assim como B está para X. Faz a conferência, né? Aplica o teorema de Thales. E aí você vai medir para ver se está bem próximo. Vai dar uma medida próxima. Ok? Se eu não me engano aqui está dando próximo de 2,6. Olha lá, 2,6, tá vendo? Vou aproximar mais um pouquinho. Vamos lá. Olha lá, ó. Tá vendo? E aí se você, né, medir o A, se eu não me engano, tem 5,2, o B tem 3,7. 5,2 está para 3,7, assim como 3,7 está para X. Multiplica cruzado, você vai encontrar o X aproximadamente próximo de 2,6. Tudo bem? Então as construções de hoje eram essas.